Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV, programa Que País é Esse? Hoje nós temos o prazer de receber o professor Adacto Benedicto Ottoni, que possui graduação em Engenharia Civil, ênfase em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação em Engenharia Civil Marítima pela Universidade de Trondheim, na Noruega, Trondheim. Trondheim, mestrado em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Saúde Pública, Saneamento Ambiental pela Escola Nacional de Saúde Pública, atualmente professora adjunta do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e assessor de Meio Ambiente da presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Tem não experiência... sou mais, viu, Giovanni? Eu sou professor associado da UERJ e eu não sou mais assessor de Meio Ambiente do CREA. Ok. Tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em planejamento integrado dos recursos hídricos, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento sustentável, monitoramento ambiental, saúde pública, impactos ambientais e poluição hídrica. É um prazer recebê-lo, professor Adacto Ottoni. Obrigado. Bom, professor, hoje eu acordo sempre 4 horas da manhã, eu tenho que levar minha filha para a universidade, eu levo ela até o ponto, minha esposa também vai trabalhar, e acabou que eu fiquei assistindo os telejornais e fui surpreendido, vamos dizer assim, por uma matéria de uma situação que vem ocorrendo na Barra da Tijuca. E essas aqui são as imagens do dano que vem ocorrendo ali na Barra. Completamente poluída, muito material. Hoje? Isso foi hoje. Foi apresentado hoje, mas já tem uma semana que isso está acontecendo. Então, é muito esgotamento que está sendo levado pelo canal que leva aquelas... É o canal da Joatinga, lá na Barra. Isso, que leva todo o esgotamento que fica ali nas lagoas, né, da Barra. Ficou essa língua negra aqui, e é algo assim assustador, porque pegou uma faixa ali das praias da Barra da Tijuca, que foi algo assim impressionante. E aqui nós vemos, né, toda a ocupação das lagoas e a quantidade de poluentes das lagoas, né, que vem se arrastando aí com promessas e nada acontece. São muitas as habitações que drenam todo o esgotamento sanitário diretamente para as lagoas ali da Barra da Tijuca, né, que acabam por contaminar. Isso aqui é uma comunidade mais ao alto, né, chegando mais ali para os maciços da Zona Oeste, que também tem alguns canais que vêm de lá, e me deparei com essa reportagem. Algo impressionante. Agora, professor Adacto Ottoni, algo que mais me impressionou foi a disposição do representante do INEA, pelo menos para mim, né, que ele botou a cara numa lente de televisão e disse que a culpa de tudo aquilo dali é a maré baixa. Quer dizer, por conta de uma maré baixa, todo o esgotamento que está nas lagoas poluiu as praias da Barra da Tijuca. Ou seja, a culpa não é do esgotamento e da inoperância do executor da política que não trata o esgotamento sanitário. A culpa é da maré que baixou demais, professor Adacto Ottoni. E aí? Eu estou achando muito estranho que, normalmente, esse tipo de cena a gente vê muito na época de chuva, que os rios aumentam a sua vazão e eles vão empurrando todo o esgoto em direção ao mar, porque eles têm uma vazão maior e eles transbordam. Mas nós agora não temos tido chuvas muito fortes. Acabou o período chuvoso, agora nós estamos em maio, está começando, as chuvas estão mais fraquinhas e está começando já o período de estiagem. Por isso que não é uma coisa comum, é coisa comum a gente ver essa língua de poluição em época de chuva por conta disso. Depois de vários dias com muita chuva intensa, há um carreamento. Então, é algo ainda mais preocupante, porque a quantidade é bastante grande. E aí, a gente sabe que tem uma concessionária de saneamento naquela região que faz a coleta de esgoto, que é igual, e, obviamente, tem a estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca, que bombeia os esgotos para o emissário submarino da Barra. Então, tem que ver o que está acontecendo, se houve algum problema no sistema de coleta, que o esgoto não está sendo bombeado para o emissário, aí ele vai vazar para a praia, concorda? Se você coleta o esgoto da região, e aí deu algum problema no emissário, então isso aí depende, Giovanni, de uma perícia
para saber, agora, se isso é um fator, se isso, por exemplo, é decorrente de algum problema no sistema de bombeamento, que aí o esgoto todo que é coletado está sendo jogado no mar, que não deveria acontecer, é algo que tem que ser corrigido para que não aconteça nunca mais. Agora, se você tem sistema de coleta e não está chovendo e está vindo essa mancha, alguma coisa está acontecendo ali. Então, fica difícil você ter alguma informação da concessionária, que é ela que tem que responder por isso. E aí você tem duas colocações que eu gostaria de esclarecer. Naquela região, você tem a área formal e a área de ocupação irregular, de baixa renda, né? As favelas da região. Então, a ocupação formal, você tem, pelo que me consta, na parte da Barra da Tijuca já tem a rede coletora, que vem desde a época da SEDAI, e na área de Jacarepaguá, você tem uma parte. Então, a mesma parte formal ainda tem muita deficiência. E a parte informal tem muito pouca coisa de coleta de esgoto, e aí está se buscando a coleta de tempo seco para a região. E aí, isso, se for bem operado, funciona em época que não chove, mas na época de chuva. Então, esses problemas. Agora, tem que buscar o separador absoluto, uma rede em toda a região. Agora, tem que urbanizar essas comunidades, né? Fala. Mas eu fiquei surpreso com o argumento do representante do INEA, que a maré baixou. Não tem nada a ver. Pelo contrário. Pelo contrário, se você quer analisar a poluição de um corpo hídrico, a situação ideal é na maré de baixa mar, porque na maré de baixa mar, o nível do mar está abaixo do nível das lagoas, que está abaixo do nível dos rios, que está abaixo do nível ali das galerias de águas pluviais que estão desembocando. Então, essa situação é que o INEA tem que monitorar. Nessa região de costeira, onde os corpos hídricos sofrem influência da maré, especialmente na região de Lagoas, que recebe os rios, na região da Baía de Guanabara, que recebe rios, o monitoramento tem que ser sempre na baixa mar, porque ali é a situação real de poluição. Se você vê a situação maré média ou baixa, o mar está entrando e está diluindo os esgotos. Então, você tem uma poluição que não corresponde à realidade. E nós queremos saber da situação real de poluição para cobrar das concessionárias realmente a eficiência nos trabalhos de coleta e de tratamento. Então, tudo é possível, mas isso depende de quê? De uma atuação de licenciamento ambiental e fiscalização ambiental eficiente, porque não é o governo do estado que tem que resolver, é quem polui. No caso, o esgoto sanitário é a concessionária de saneamento que tem que resolver. Ela tem que ser bem licenciada, tem que ter metas, porque você não vai resolver o problema de esgotamento sanitário do dia para a noite. Você tem, ao longo de décadas, a SEDAI atuou na região, mas não teve muita eficiência, e a Iguá está fazendo. Agora tem que saber de onde está vindo essa quantidade grande de esgoto, que não está num período de chuva intensa, então isso não é comum. Então tem que se fazer um diagnóstico mais preciso para saber de onde está vindo isso, se é do sistema formal que não está funcionando, deu algum problema, porque realmente já tem um sistema na Barra da Tijuca ali, o canal do Joatinga, ele desemboca na Barra da Tijuca. Ali na Barra da Tijuca já tem praticamente 100% de coleta na área formal. Então isso não era para acontecer. Agora, de qualquer forma, você tem os esgotos que vêm da Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa de Camorim, e você não tem saneamento ali. Então, como é que a gente vai constatar isso? Vamos supor, se eu vou fazer agora, eu vou fazer uma perícia na região, porque a primeira coisa que eu vou pedir é o monitoramento, é monitorar como é que está a situação do monitoramento dos rios, está se monitorando na região de maré, na baixa mar, na região que só... Se não está monitorando, esse monitoramento não tem representatividade, e avaliar como é que está o sistema operativo, porque a concessionária, você pode ter um sistema de saneamento de esgoto totalmente implantado, 100%, mas se ele não é bem operado, ele não vai funcionar. Então, por onde pode entrar o esgoto num sistema, vamos supor que você tem saneamento todo implantado, por onde entra o esgoto nos corpos hídricos? Pelo canal extravasor das estações elevatórias de esgoto, que o esgoto, para chegar na estação de tratamento, ele passa por uma série de estações elevatórias que vão permitindo o escoamento do esgoto até chegar na estação. Se essa estação elevatória não funciona por algum motivo, ou porque acabou a luz, ou porque as bombas estão quebradas, ou por algum outro motivo, para não inundar a estação, o esgoto todo transborda pelo canal extravasor e vai para a água pluvial e vai para o corpo hídrico, para o rio e vai para a lagoa. Qual é a outra fonte de poluição? Pela estação de tratamento. Se o esgoto chega na estação e a estação não trata direito,
ela vai ter que descarregar o esgoto tratado, né, nos corpos hídricos. Como é que a gente pode avaliar? E essa é uma das críticas que eu faço, aproveitando aqui a tua entrevista, o teu programa, que tem uma repercussão aí junto à sociedade fluminense. A gente tem que cobrar das autoridades, inclusive buscar nos mecanismos legais, qual é a sugestão que eu tenho dado? Botar sensor de vazão no canal extravasor de todas as elevatórias, porque tem escoamento ali, é esgoto que está vazando. Ah, mas choveu. Mas aí você vai ver, tá vazando e choveu, tudo bem, se é uma coleta de tempo seco. Agora, se não choveu e está vazando, é porque a estação de elevatória não funcionou. E na estação de tratamento de esgoto, você botar um sensor na entrada e na saída, medindo vazão na entrada e na saída, pH e condutividade na entrada, e na saída pH, condutividade e turbidez. Por que eu falo isso? Porque a concessionária, quando coleta a amostra para mandar para o órgão ambiental, na hora que ela coleta, a estação pode funcionar muito bem. E num outro momento, no dia seguinte ou na hora seguinte que ela não está coletando, se a estação não funcionar bem, vai tudo para o corpo hídrico. Então, o sensor ele é necessário, porque qualquer hora do dia, se aumentou a turbidez, naquela hora, muito, né, dentro daquele padrão do esgoto tratado, é porque a estação não funcionou. Aí você controla 24 horas por dia. Isso não existe hoje. E nós temos que cobrar dos órgãos ambientais, porque a legislação não obriga, Giovanei. A legislação obriga a coleta de amostras. Só que o órgão ambiental ele tem que cumprir a legislação, mas ele pode ser mais exigente. Se você tem esse ponto de... Se a legislação não obriga e deve obrigar, nós temos que lutar para isso, o órgão ambiental tem que exigir que a concessionária implante esse sensor nas estações de tratamento e nas estações elevatórias para você poder controlar 100% do tempo a possível entrada de esgoto nos corpos hídricos. Então, tem muita coisa que tem que ser melhorada assim, e não é influência da maré, não é culpa da maré esse vazamento, não. É algum problema no sistema sanitário que deve estar ocorrendo, porque não choveu forte nesse período, pelo menos aí na Barra eu não sei, eu moro na Ilha do Governador, aqui não choveu. Não. A chuvinha é fraca. Agora... Então, é um problema do sistema que ocorreu e tem que ser investigado. Eu acho que eu já sei dos problemas, eu vou mostrar duas imagens agora, né? Vou mostrar duas imagens para o Adacto Tony analisar. Agora, só para pegar essa sua fala de sensor, existe uma resistência em implantação desse sensor. No Comitê Guandu, isso foi apresentado pelo professor Frederick. Esses sensores, inclusive, ele trouxe um projeto de fora, que é excelente. Justamente por quê? Porque as empresas, elas normalmente operam quando tem fiscalização. Quando não tem fiscalização, elas abrem as comportas, não fazem o tratamento, porque economizam, e não é pouco não, economizam dinheiro, que é energia, produto químico e por aí vai. Então o Frederick trouxe esse sistema, que ele é online 24 horas. Então você mede 24 horas. Estou de pleno acordo com o professor Frederick. E eu percebi dentro do próprio Comitê Guandu que seria a exigir, porque o comitê tem poder para isso, ele pode criar uma resolução e utilizar a sua força política, porque ali é um parlamento, para que a empresa implante. Só que dentro do próprio comitê eu senti resistência, tipo assim, não vamos colocar não. Quer dizer, parece que há um combinado entre o sistema e as concessionárias para não ser monitorado 24 horas. E aí você fica meio de freio de mão puxado. Agora, sobre a Barra da Tijuca hoje, eu tenho uma das suspeitas do porquê disso. Bom, isso aqui, a imagem que eu vou apresentar agora, deixa eu levar ela aqui, voltar aqui, cadê aqui? Bom, a Iguá está fazendo a limpeza das lagoas utilizando um trator, coisa que eu condeno. Pode ser a dragagem, é verdade, eu não sabia disso. Sinceramente, eu condeno, por quê? Eu participei há mais de 10 anos de uma palestra de um professor que estava... Ele, na verdade, ele é brasileiro, mas ele dá aula nos Estados Unidos, ele veio para cá cedido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e participou de uma audiência pública quando implantaram a CTR lá da Ciclos, lá em Seropédica. E ele fez um levantamento na Baía de Sepetiba, ele constatou que por falta de oxigênio, os poluentes ficam... tipo assim, cristalizados no fundo. Então ele recomendava que esse tipo de trabalho jamais aconteça aqui. Isso aqui é na lagoa, eles estão fazendo por balsa e tirando aquele material. O professor recomendou, na época, ele inclusive ele me cedeu um material que eu devo ter guardado aqui, que seria por sucção, justamente para evitar que esses contaminantes peguem oxigênio, porque quando ele pega oxigênio, ele perde aquela cristalização e passa a ficar ativo. E a Iguá está fazendo justamente a limpeza daquelas lagoas utilizando o trator balsa.
O que acontece? Ele remexe todo o fundo e aí provavelmente esse seja um dos motivos por conta daquela língua negra que está se espalhando ali Você pela já Barra da explicou. Tijuca. Posso falar? Então, deixa eu Pode. explicar. Primeiro ponto, agora, assim, eu não sabia que a Iguá estava no momento fazendo dragagem lá. A dragagem pode revolver esse lodo do fundo. Então, eu queria fazer algum comentário, porque a dragagem é uma atividade profissional que deve ser licenciada, concorda? E ela é Sim, potencialmente impactante. Tá? Por sim, que a dragagem é uma atividade impactante? Ela tem que ser muito bem executada e muito bem controlada. Porque quando a empresa vai fazer uma dragagem, agora você explicou, então o problema possivelmente, como não choveu, você está confirmando, a dragagem vai revolver esse lodo e vai dar essa visão dessa mancha escura saindo como consequência na maré de baixa mar. Por isso que agora você me explicou por que a culpa foi da maré. Por que o técnico do INEA falou? Porque na é, maré média e na maré alta, o mar está entrando e está segurando aquela poluição ali na lagoa que está sendo revolvida. Quando a maré desce, a poluição vem junto. vem junto. Então, a maré, nesse caso, foi que gerou essa visão, porque Ela, na verdade, ela expôs a ela situação, a maré expôs expôs. pôs um problema ambiental. Então, o primeiro aspecto, eu queria comentar com você dois aspectos. Por que, possivelmente, porque eu não faço parte da equipe da Iguá, nem estou participando do projeto, mas possivelmente, como no fundo daquelas lagoas tem muito lixo, tem muito material residual, o lodo fino tem que ser retirado por sucção e recalque, como você explicou, o lodo fino. Mas se você botar, mas antes de você tirar o lodo fino, você tem que tirar o lixo primeiro, porque se você botar uma draga de sucção e recalque ali, o lixo vai entrar e vai entupir. Então, Isso. inicialmente, a concessionária tem que fazer esse tipo de dragagem com esse clamshell, com esse garfo, para tirar primeiro o lixo, e depois que eles tirarem aquele lixo maior, aí sim o lodo vai descer, eles pegam sucção. É possivelmente isso que eles devem fazer. Só que existe, Gilvanei, uma resolução do CONAMA, eu não sei o número dela, mas isso aí é só você entrar no Google que você vai ver, resolução do CONAMA sobre dragagem, que toda dragagem, os estudos ambientais de uma dragagem, você tem que monitorar a dragagem justamente por conta disso. Quando você revolve material de fundo, você pode estar prejudicando a biota. Então, você tem a dragagem, ela define ao longo do período de dragagem, né, antes, durante e depois, você tem que estar coletando amostras do corpo hídrico para avaliar se aquela dragagem está impactando, para você controlar os trabalhos de dragagem para não levar a riscos a biodiversidade da lagoa que tem ali. Então, a primeira coisa que nós temos que cobrar das autoridades é se o monitoramento ambiental exigido na resolução CONAMA para o trabalho de dragagem ele está feito. Obviamente, primeiro você tem que monitorar a qualidade desse lodo, dos constituintes, né? E, obviamente, você vai fazer um bota fora, vamos botar em aterro sanitário. Agora, se você vai dragar algum material de areia e jogar na própria lagoa em cavas profundas, que possivelmente nesse projeto isso vai ser colocado de dragagem, não pode conter nenhum elemento como metais pesados, por exemplo, que pode ter. Você aí tem que julgar obrigatoriamente num aterro industrial, por exemplo, e aí só. Então, e os constituintes do material fino de lodo, eles vão ter que adequar adequadamente, possivelmente em cavas profundas, é o que eles vão fazer, e vão depois fazer o encapsulamento para viabilizar o custo. Senão, o custo, eu já vi uma apresentação da concessionária sobre isso lá junto ao Ministério Público, mas tudo tem que ser monitorado. Então, a primeira coisa que eu acho que a população devia, para você garantir a transparência nessa atividade, se esse monitoramento do corpo hídrico está sendo feito como exige a resolução ou não. Porque aí você está fazendo uma atividade que está colocando em risco o meio ambiente e está demonstrando também que o órgão ambiental não está fiscalizando o trabalho. Então, aí, às vezes, essa mancha de poluição, essa mancha preta pode estar acontecendo durante um trabalho de dragagem. Quando você parar a dragagem, ela vai embora, não é uma coisa permanente, é uma coisa temporária, mas o monitoramento, se você está colocando em risco a biodiversidade, você tem que controlar essa dragagem e isso tudo tem que ser monitorado. Então, a primeira colocação que eu fazia, se eu fosse fazer um diagnóstico, você já me deu a dica, se está sendo feita a dragagem agora, é solicitar os dados de monitoramento conforme prevê a deliberação do CONAMA,
e aí avaliar se ela está cumprindo ou não os pontos, quantos pontos tem que ter, e se está ultrapassando o limite ambiental que coloca em risco a biodiversidade, porque se ela tiver toda direitinha, pode revolver alguma coisa nessa etapa inicial que ela está tirando o lixo, mas depois isso vai sedimentar e vai parar. Não é uma coisa permanente. Agora, se estiver liberando produtos e coloca em risco, isso aí você tem que ter uma nuvem de pontos e avaliar para controlar essa dragagem. Então, isso tem que avaliar se o INEA, se está sendo executado e se o INEA está cobrando adequadamente. Tá? Olha, essa questão de fazer sobre sucção e fazer Sucção e o recalque. recalque e o encapsulamento, eu fiz parte da comissão de acompanhamento do projeto Iguaçu. No final das contas, nada foi encapsulado, eles pegaram todo o bota fora, inclusive na época eu cobrei isso do Carlos Mink, ele era secretário de Meio Ambiente, ele ficou calado, não sabia o que falar, que eu perguntei justamente para ele, para onde vai ser encaminhado o bota fora. E sabe o que eles fizeram? Pegaram boa parte do bota fora, botaram na universidade lá em Caxias, no terreno, contaminando todo aquele solo. O bota fora até hoje, boa parte do bota fora, está justamente atrás da universidade ali em Caxias. Então eles não fizeram qualquer tratamento com bota fora. Nós tivemos recentemente, Adacto, lá no Rio Guandu, e fizeram a mesma coisa, botaram o trator balsa, tiraram aquele material, você teve lá e constatou comigo, e mais os promotores de justiça, e colocaram à margem. E hoje, inclusive, eu entrevistei o pescador Edson, ele me disse que boa parte daquele material foi parar em Sepetiba, porque a chuva levou já quase todo aquele material. Ou seja, eles desmataram a mata ciliar, quer dizer, o órgão que fiscaliza é o mesmo que desmatou a mata ciliar, retirou o material sujo, poluído do rio, e ao invés de transportar, não, botou na margem do rio. Inclusive, tem duas imagens aqui, que eu acho que aqui é interessante, até porque o tema do programa, Adacto, é a saúde e a segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro. Depois eu vou te fazer uma pergunta, mas o tema é esse. E aqui nós vemos, por exemplo, deixa eu ver, aqui. Aqui nós vemos o Rio Guandu, que é o rio que abastece 70%, aproximadamente 70% da capital, da população do Rio de Janeiro. Nós vemos as lagoas completamente poluídas pelos esgotamentos de 5 municípios, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica e Paracambi. Então, todos eles recebem para tratar, não tratam, jogam tudo nesse rio, e justamente essa lagoa, que foi criada por conta da represa, né, o represamento do Rio Guandu para a coleta, né, a captação e o tratamento, esse esgotamento acaba ficando parado ali e prejudicou, inclusive, vem prejudicando a pesca e por aí vai. O Estado, por sua vez, implantou isso aqui. Unidade de tratamento de rio. Na época, você foi um que questionou, eu, o próprio Ministério Público, o processo rolou, acabou não acontecendo nada. Hoje o pescador Edson me confirmou que não funciona, fica boa parte parada, e perceba aí a mata ciliar completamente destruída. Você foi bem crítico que isso não seria um equipamento. Ou seja, o Rio Guandu ele tem espaço ali para produzir de fato uma estação que venha tratar esse esgotamento. Recurso não falta. E se nós compararmos hoje no estado do Rio de Janeiro, eu também sou muito crítico em relação a isso, nós temos vários comitês de bacias hidrográficas, por exemplo, o Comitê Guandu tem 25 anos. Se nós colocarmos a quantidade de recursos que o Comitê Guandu gastou durante esses 25 anos com o INCOB, quer dizer, eles se reunindo aqui e acolá, foram em Portugal recentemente, inclusive eu peguei o levantamento de recursos do Guandu gasto em 2023, é algo absurdo, eles gastam mais com atividade meio do que com atividade fim. E eu fico imaginando todo esse recurso gastos com os comitês, se fosse utilizado para resolver o problema de esgotamento, fazer uma estação de tratamento e tratar o esgotamento, já teríamos resolvido o problema de esgotamento do estado do Rio de Janeiro. Mas, como sempre, parece que os gestores não querem resolver o problema. Eles preferem botar uma UTR, ficar ali, né, tentando resolver, sabendo que não vai resolver, porque eles têm informação. A Dactotone é um que tem levado informação a toda hora. E nós percebemos que até lá, o Edson hoje me mandou um vídeo, Adacto, que é algo também assim impressionante. É algo que impressiona. Olha a água como está saindo do Guandu. Olha, ele está enchendo a torneira, o copo. Olha a cor da água. E eu vou te falar, essa água aí, a minha esposa tem reclamado aqui.
Nós abrimos, que a água, eu botei água direto da rua, até porque tem mais pressão. Então vai direto para a lava-roupa. Quando enche, você olha, a água está amarela. Minha esposa lavou uma roupa branca, saiu amarelada. Eu lavei minha caixa d'água e não adianta, você termina de lavar, ela enche, você vai ver tem um lodo. E a minha percepção é que, como aumentou a demanda, a SEDAI não está dando o tempo de decantação necessário ou está havendo algum erro, algum equívoco no processo de tratamento. Inclusive, parece que eles vão fazer a abertura fora da época, vai abrir, acho que esse mês ainda, vão abrir as comportas. Ou até o próprio Edson estranhou, porque normalmente é sempre a novembro, né, uma vez por ano. Dia 20 de maio vai ter uma manutenção. Dia 20 de maio vai ter uma manutenção ali. Então, dia 20 agora de maio vai ter uma manutenção e a água está saindo com essa cor. Então, a gente percebe que recurso tem, estrutura tem pessoas empenhadas, mas as ações que deveriam acontecer para resolver o problema parece que o Estado não quer resolver. Ele fica sempre tentando enxugar gelo, ensacar fumaça com medidas paliativas. A concessão da SEDAI, que houve agora recentemente, os municípios receberam 7 parcelas de recursos, não investiram um centavo em saneamento, recebem de outorga, ICMS ecológico e por aí vai, e fora os comitês. Quer dizer, por que o executor da política não resolve o problema do saneamento? Nós estamos atrás pra caramba de São Paulo, por exemplo. É algo absurdo. Giovanni, primeiro aspecto que eu queria mencionar, você citou uma série de problemas aí, e a gente que trabalha com a área de meio ambiente, obviamente, você tem que trabalhar de forma bem transparente. Para você dar transparência em todas essas atividades que você mencionou, seja, por exemplo, nas atividades de dragagem lá na Barra da Tijuca, seja nas atividades de saneamento de esgotos ali naquela região da AP4, seja nas atividades em relação à captação d'água do Guandu, em relação, por exemplo, ao polo industrial de Queimados, que também é uma das fontes ali que está sendo mal controlado. Um aspecto fundamental é o monitoramento. Então, o que tem acontecido aí, em grande parte, é que o monitoramento não é representativo, é um monitoramento ambiental deficiente, a coleta de amostra muitas vezes são feitas de forma deficiente, ou não se tem monitoramento, não se faz, e aí você não tem como provar de quem é a responsabilidade. Então, na realidade, o que a gente precisa, se você vai fazer um diagnóstico preciso, primeira coisa é o monitoramento. Então, como é que você vai falar que você vai ser contra monitorar isso? Quer dizer, realmente aí fica algo meio questionável. Se você tem um monitoramento que vai dar transparência, se é uma coisa que é viável economicamente, por que não fazem? Aí entram aspectos de interesse. Você tem determinada atividade, está recebendo dinheiro, está faturando, está todo licenciado, você vai botar alguma coisa que possa depois te fazer investir mais? Então tem alguns interesses, entendeu? Então, da mesma forma, se o órgão ambiental não exige um monitoramento eficiente, é porque isso muitas vezes ele não está tendo eficiência na sua atuação. Só um monitoramento eficiente vai mostrar também a fragilidade do processo de fiscalização ambiental. Então, todos esses problemas, a primeira coisa para você poder saber de quem é a responsabilidade é verificar o que está sendo monitorado. Se não está sendo monitorado nada, ou está sendo monitoramento errado, é uma deficiência do órgão ambiental de licenciar os empreendimentos. Por exemplo, o polo industrial de Queimados, né, que é uma das fontes de poluição, e as indústrias não têm que ter licenciamento, só que parece que quem licencia as indústrias lá é a Prefeitura de Queimados, a Secretaria de Meio Ambiente. Mas e você tem que implementar ali um monitoramento sensorizado em todas as estações de tratamento de esgotos industriais e monitorar também as galerias de águas pluviais. Você pode estar tendo lançamento clandestino, aquilo tudo vai para o rio. Então, se você não faz um monitoramento adequado, aquilo acaba chegando no rio. Da mesma forma, a própria UTR, eu sou contra essa UTR, porque o rio é um organismo vivo, não é um esgoto. O que é o TRE? Ela joga um coagulante para coagular a poluição e tirar a poluição do esgoto. É um processo usual em tratamento de esgoto, um tratamento terciário. E aí, quando você joga um coagulante num rio que tem uma vida, que tem uma biodiversidade, você agride essa biodiversidade. Então, é uma atividade que é impactante, a não ser que você comprove que a biodiversidade do rio é zero. Tem tanta poluição
que o rio, a vazão dele é pequenininha, ele virou um valão de esgoto, o que não é o caso do Rio Queimados. Eu, inclusive, dei uma solução diferente da UTR. A minha sugestão é você desviar o Rio Queimados logo depois da cidade, que a vazão é muito menor do que no ponto que eles fizeram, e fazer um tratamento básico, até com lagoa de estabilização, para tirar basicamente o material grosseiro, botar uma grade e devolver essa água para o rio, sem botar química nenhuma. Você já ia reduzir em grande parte a poluição e retirar o lixo lá na fonte, com uma obra emergencial. O ideal é você não deixar o lixo entrar no rio, mas isso aí são outros, a obra já foi feita. Algo que me preocupa também é que me parece que nesse trabalho que foi feito de dragagem, eles parecem que juntaram as duas lagoas, o Rio Queimados, ele já entra na lagoa menor para poder melhorar a circulação hídrica com o bombeamento que eles estão fazendo, e isso, junto com o rio, com os produtos químicos que eles jogam, pode estar gerando também uma série de alterações aí, que isso tudo tem que ser... eu não estou entrando no mérito se tem impacto ambiental ou não, mas tudo isso tinha que ser muito bem monitorado e transparente. O trabalho que foi feito, o monitoramento que vem sendo feito, como é que está a qualidade da água bruta. Existe uma lei, né, a portaria 888 do Ministério da Saúde, são os padrões de potabilidade que obriga a concessionária a cada 6 meses monitorar todos os parâmetros da resolução 357. Isso tinha que estar transparente para a sociedade, como é que está a qualidade da água bruta, a água tratada. Você tem a estação antiga e a estação velha da SEDAI. Como é que está a qualidade da água tratada dentro dos parâmetros da portaria 888? Né? E aí você vai poder avaliar que se essa água turva que está chegando na tua casa é um problema que está saindo da estação ou é um problema pontual que está ocorrendo lá na tua região em relação a algum reservatório, porque essa fonte pode vir de algum reservatório de distribuição que não está sendo limpo. Eu estou dando uma hipótese. Isso tudo tem que ser monitorado, você tem que botar pontos. Só para você ter uma ideia, eu escrevi um artigo com o professor Fabiano Thompson e outros professores da UFRJ, falando sobre as deficiências das vigiáguas municipais e também estadual, aqui no estado do Rio de Janeiro, porque é um mínimo que o Ministério da Saúde exige das vigiáguas municipais, é fazer a contraprova da água que está sendo distribuída para a população. É o mínimo. E nessa contraprova é coletar simplesmente coliformes totais, cloro residual e turbidez. São parâmetros baratíssimos. E muitas prefeituras não fazem, ou fazem de forma indevida, e quando fazem, constatam irregularidades. E o que a Vigiágua tem que fazer? Atuar na concessionária, está com irregularidade, o problema está na estação de tratamento. Então, infelizmente, eu concordo com você nesse aspecto. Os indícios mostram que há deficiências bastante preocupantes nos órgãos ambientais que devem controlar, né? Porque, como eu falei, a gente não deve dizer que é o governo do estado ou o governo do município que tem que resolver o problema. Quem está poluindo e degradando é que tem que corrigir. Agora, o órgão ambiental tem que controlar, né? Então, só para fechar, lá na UERJ, há vários anos atrás, eu vi uma palestra da antiga Texaco americana e da Texaco brasileira. E aí eu fiz a pergunta no debate: por que a Texaco americana investe 10 vezes mais em meio ambiente do que a Texaco brasileira? E o engenheiro lá falou: porque lá a população denuncia, a gente vai lá, se tiver irregularidade, é multa na hora, e depois de 3 multas a gente interdita. Aqui a Texaco brasileira, o cara falou: não investimos porque não faz, a gente está na zona de conforto, não tem fiscalização. Infelizmente, os indícios são esses. É isso que deve estar acontecendo. Os empreendimentos muitas vezes são licenciados, mal fiscalizados. A concessionária, obviamente, ou a empresa particular quer aumentar o seu lucro, você não tem um monitoramento ambiental representativo, então está faltando transparência, está faltando realmente, eu acho, com toda sinceridade, o órgão ambiental é o órgão mais importante, seja do município ou do estado, porque o meio ambiente preservado é mais investimentos, é valorização do turismo, ainda mais no Rio de Janeiro, que é um estado rico. Então, no meu entender, o INEA é o órgão mais importante do estado. Para ele ser reconhecido, tinha que ter mais investimento, contratar mais gente, dar salários dignos, botar mais viatura, melhorar os laboratórios, não evitar corrupção na órgão de fiscalização, de licenciamento, de bons licenciamentos. É isso que o estado tem que fazer, botar orçamento para fortalecer o INEA, para o INEA atuar com eficiência
E, obviamente, o problema de maré foi que gerou o problema, mas o INEA tem que verificar se aquela mancha ali está seguindo os padrões ambientais para uma dragagem não gerar dano ambiental. Então, é isso aí que a gente tem, a sociedade quer que tenha de retorno dos órgãos de controle ambiental. Olha, essa questão de fiscalização ela é complicada, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu pedi algumas informações na Prefeitura de Queimados, no setor de meio ambiente. Eles não estavam sonegando. Eu tive que entrar no Ministério Público para pegar as informações. E é algo absurdo. Empresas que estavam licenciadas irregularmente, empresas que sequer tinham licença estavam funcionando, e aí você fica vendo uma contaminação, uma corrupção muito grande nos órgãos de fiscalização, que fazem vistas grossas para que tudo isso ocorra. E a gente percebe que, por exemplo, eu até falei hoje com o Edson na entrevista, eu estou com mais de 30 anos atuando nessa área. Eu nunca vi um secretário responder civil e criminalmente por dano ambiental. É impressionante como a impunidade impera. Ou seja, ele tem a responsabilidade de fazer, você tem a lei de improbidade administrativa, mas você não vê a lei ser aplicada por ineficiência, por incompetência ou por omissão daquele que deveria cumprir, mas não cumpre. Ele recebe para fazer. Eu tenho uma opinião sobre isso. Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião. Eu acho que o órgão ambiental tinha que ser independente, como a Receita Federal, por exemplo. Não pode ter influência política no presidente do INEA. Não pode. O presidente do INEA tem que ser um especialista no assunto, um funcionário de carreira, possivelmente. Eu vejo dessa forma, opinião minha. Você jamais deve ter um secretário, um presidente do INEA. Eu até concordo com o secretário de Meio Ambiente ser um órgão político, porque ele está em relação ao Estado. Mas o órgão ambiental tinha que ter sua autonomia, sem haver injunções políticas, para poder atuar e, obviamente, com eficiência, com transparência. E enquanto você tiver injunção política nos órgãos de controle, você tira a eficiência do órgão ambiental. Isso é opinião minha. Eu acho que o sistema que está aí é totalmente inadequado, né, em termos de controle ambiental. A influência política num órgão ambiental. Por isso que tinha um orçamento carimbado para o órgão ambiental, entendeu? Eu vejo que a UERJ tem a sua independência no orçamento lá do Estado, entendeu? Então a universidade tem a sua autonomia. Eu acho que o órgão ambiental tinha que ser um sistema parecido para ele poder atuar com eficiência e prestar contas para a sociedade. Eu acho que tinha que ser totalmente transparente, um órgão que realmente pudesse acatar as contribuições, as denúncias, ter um órgão atuante. Para isso tem que ter verba. Muitas vezes os técnicos do INEA têm competência, mas eles não têm perna. O órgão não tem, inclusive, os laboratórios estão, muitas vezes, não tem como você monitorar. Monitoramento mal feito. Eu vejo monitoramento, por exemplo, em área de maré, o INEA tem que coletar sempre na maré de baixa mar, monitorar um rio, tem que ser na baixa mar para pegar poluição real. Isso não acontece muitas vezes. Uma praia que recebe, como o Canal da Joatinga, por exemplo, você mostrou aí. Você vai monitorar a Praia da Barra em frente ao Canal da Joatinga, você tem que monitorar sempre próximo à maré de baixa mar. Você pega a maré média e maré baixa, você vai ter uma qualidade de água boa e muitas vezes não representa o risco ao banhista. E isso aí tem que ser mudado. Eu já comentei isso, já falei com o pessoal de INEA, tem comentado isso no Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, que eu sou conselheiro do CERRI, RJ, e tenho levantado isso, eu tenho procurado levantar isso para o Ministério Público Federal na revisão da Resolução CONAMA 430. Temos que mudar esse monitoramento ambiental dos corpos hídricos que sofrem influência de maré. Então, se você não tem monitoramento representativo, por isso que eu acho que o professor Frederick sugeriu, é fantástico, é por aí. Se você bota um bom programa de monitoramento e controla as fontes poluidoras das indústrias, das concessionárias de saneamento, você caracteriza o problema e vai obrigar essas empresas a investir num tratamento bem feito, numa operação bem feita. Ninguém é contra a indústria, nem contra a concessionária de saneamento, mas ela tem que operar bem e ganhar o seu dinheiro. Agora, ganhar o dinheiro e não operar adequadamente, isso aí não é certo. E isso aí você só vai controlar se você tiver um bom monitoramento até para poder enquadrar. Se você não monitora, a empresa entra com recurso. Então, eu acho que o problema tem solução, mas, como você falou, está faltando vontade política de resolver. E muita vontade, porque isso que você falou, Adacto, eu sempre toquei também nessa tecla, e nem só na questão do órgão de fiscalização do INEA, não, por exemplo. Se você vai lá para fora, as polícias militares, civis, são eleitas pela população. Então você tem, por exemplo, um delegado de uma polícia civil, ele é eleito pelo aquele condado.
Aqui não, é tudo cargo político. Então o cara fica amarrado com a política daquele partido que colocou Isso é ele lá. muito ruim. Acabou, Isso é muito acabou, ruim. acabou. Não Isso é muito ruim. funciona. Não é bom, não é Então correto. Eu também não é concordo. correto. Então tem muita luta para a sociedade. O problema é que a gente não vê o empenho da sociedade e muito menos dos representantes ou supostos representantes da sociedade em mudar esse cenário. E tem uma coisa você falou na vez lá da UTR, e eu acredito que isso já deve estar bem grave no estado do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, a UTR utiliza produto químico que a SEDAI também utiliza, que justamente é o sulfato de alumínio, né? Acho que é o sulfato de alumínio. E a gente tem Não, eu acho que percebido eles estão usando agora o cloreto férrico. Eu vi uma palestra de um diretor da cloreto SEDAI, férrico. é um outro coagulante. Ainda bem, o sulfato de alumínio era pior. O alumínio Pior. gera doenças, né? O alumínio na É. água, ao E o Edson Alzheimer, hoje, oxidez. o Edson hoje na entrevista que eu fiz com ele disse que os moradores lá de Parque Todos os Santos estão recorrendo aos postos de saúde com diarreia, fizeram endoscopia, constataram feridas no estômago, pode ser justamente por H. pylori, enfim, Mas porque isso a aí, água ali... olha, Giovanni, primeiro você tem que avaliar, primeiro, se o risco é de água, tem que se coletar uma amostra dessa água e analisar. É somente. Agora, Isso. você pode ter um problema de saúde decorrente de falta de saneamento, alimentação indevida, Não, alimentação a gente sabe. contaminada, a contaminação ambiental, aí tem uma série de causas. Então, em relação à água, é simples. É você pegar nessa região e ter uma amostra dessa água e verificar se aqueles parâmetros principais de qualidade de água estão sendo atendidos. E aí você tem que buscar a causa. Se a causa é em relação à SEDAI, que é da estação de tratamento, ou é em relação, por exemplo, a Águas do Rio, que é a concessionária que distribui, por exemplo, que pode ser no reservatório de distribuição, que a operação não é da SEDAI, por exemplo. Aí você tem que ver se o ponto de contaminação, se está havendo alguma contaminação, ou então na própria tubulação adutora, que pode estar com algum... Mas isso tudo, você primeiro começa da estação. Se a estação, para saber a causa, se a estação já está com água assim, já sabe que o problema é lá. Se a água sai com qualidade adequada dentro das normas da estação e chega na torneira ruim, aí o problema pode ser de vários casos. Se todo mundo está doente naquela comunidade, aí há um risco da água estar contaminada realmente a esse grande indício. Ele, pelo que ele me falou, parece que coletaram a água, mas estão demorando muito a apresentar os laudos. Ele falou que tem um laudo que eu não me lembro qual foi a universidade, acho que foram duas que fizeram, constataram contaminação, inclusive por produtos químicos, mas aí você joga para o Ministério Público, aquele processo se arrasta 2 anos e não dá em nada, enfim. E a gente percebe que visualmente a gente vê que a água não é potável, que a água potável ela tem que ser incolor. Não é potável. Essa água que você mostrou não é potável. Isso a gente já pode afirmar. E aí o que acontece? E os crimes ambientais estão na cara, estão expostos para todo mundo ver. Eu conversando, porque a primeira vez que eu fui ali no Rio Guandu, eu me lembro que quase não tinha habitação ali, e na época eu fiz uma filmagem num barquinho, e o barquinho quebrou a hélice lá no meio do rio, já tinha esgoto pra caramba, mas tinha muito peixe, as tilápias só faltava cair dentro do barco. Cada uma tilápia gigante que tinha ali. Tinha pouco pescador, aquele era mato puro. E quando a gente conversa com os pescadores antigos, muitos já morreram, eles conseguiam pegar o robalo lá em Queimados. O robalo subia e ia até Queimados. Hoje você não vê mais robalo. No máximo ele chega ali na represa da SEDAI, né, e não sobe, não tem Piracema. Aí você começa a ver os crimes ambientais acontecendo na cara, o Ministério Público atuando e a impunidade imperando. Você não tem acesso da Piracema, a SEDAI dá descarga para a Baía de Sepetiba, o esgotamento não é tratado, o INEA vem, retira o material e joga na margem do rio, destrói as matas ciliares, ou seja, é tanto crime ambiental acontecendo só ali naquela bacia e tem um comitê atuando, Ministério Público atuando e a impunidade imperando. É que eu digo, você, por exemplo, o comitê ele não tem potencial de punir ou de multar, mas o comitê pode espernear. Então, eu acho que está faltando, talvez, o comitê começar a espernear, começar a dar pareceres, encaminhar para os órgãos, para o Ministério Público, mas acontece que o comitê, como você falou, você tem os 3 entes, né? A chapa branca, né? Os usuários e a sociedade civil. E aí você tem aí também, obviamente, todos os interesses aí. Então, isso tudo tem que se avaliar no comitê
se está havendo, o que pode ser colocado. Eu, particularmente, por exemplo, quando eu participei do Comitê Guandu, eu coloquei, quanto ao problema do aterro de Seropédica, eu fui um dos que coloquei lá a necessidade de você fazer uma inspeção no aterro. Não é que o comitê vai fiscalizar, o comitê não é o órgão ambiental, mas está dentro da área de atuação do aterro, o aterro de Seropédica está dentro da área de... Então, como é uma atividade potencialmente impactante, tive muita resistência, conseguimos ir até, mas a gente não entende, porque o comitê, ele não pode multar, mas ele pode atuar, ele pode ir, fazer pareceres, encaminhar, você pode... Não só pode como deve, né? É o papel dele. O teu programa aí é sobre a parte de crise hídrica. O comitê, ele pode ter uma função, os comitês em geral, fundamental. Infelizmente, ele usa, muitas vezes o dinheiro do comitê não é bem usado. Eu acho que o dinheiro do comitê, que não é muito dinheiro, é o dinheiro da outorga, que não vai resolver o problema da bacia, muito menos de esgoto. Eu acho que o comitê, por exemplo, o esgotamento sanitário, o que o comitê pode contribuir? Fazendo bons projetos para a prefeitura alavancar o recurso. O dinheiro do comitê não dá para botar sistema de esgoto nas cidades, porque é um sistema caro, botar a rede coletora na cidade inteira, implantar a estação de tratamento, mas o comitê pode financiar projetos, porque recurso, como você falou, tem. O que não tem é projeto. Então, por exemplo, o comitê, ao invés de usar o seu dinheiro para fazer, por exemplo, obra de abastecimento de água, obra de esgotamento sanitário, ele tem que usar o seu dinheiro para fazer monitoramento ambiental, como o professor Frederic sugeriu, é fundamental, fazer bons projetos, implementar a política de reflorestamento, que eu acho que não é uma coisa tão cara, pelo menos, e fazer pressão para que isso seja feito com a verba do comitê. A parte de educação ambiental, por exemplo, projeto Produtores de Água. Nova York, né, eu sempre digo isso, é um exemplo, que Nova York deixou de construir estações caríssimas, que ao invés de você despoluir o rio, investiu para despoluir o manancial, gastando 7 vezes menos. Como que Nova York conseguiu fazer isso? Implementou o projeto Produtores de Água na bacia, então teve todo o trabalho de capacitação, investimentos, gastou muito menos e melhorou a água e regularizou a vazão do rio. Olha que maravilha. Eu me lembro quando implantaram... Não tem corrupção, né? Quem ganha é a população e o meio ambiente, entendeu, Chivanei? Eu me lembro desse projeto, inclusive tinha uma brasileira de frente, e a legislação americana, ela é bem pequena se comparada à nossa. A nossa legislação, meu Deus do céu, é uma bíblia, só que não funciona, né? E aí, só para ver com uma falta de fiscalização, professor Adacto, e a competência dentro do processo, ou né, a covardia, a SEDAI tirou toda aquela taboa do rio que vem de Cabo Sul. Aquela taboa estava segurando, isso foi o Edson, o pescador, que falou isso comigo hoje. Tiraram toda a taboa e gigoga, ou seja, eles estão condenando a taboa e a gigoga, que estava segurando os poluentes. E elas absorvem, exatamente. Eles retiraram a taboa e a gigoga. Sabe o que o Edson está constatando? Que lá na lagoa, eles não viam geladeira, guarda-roupa. Agora estão vendo, porque a taboa não está mais segurando. Então, todo o material está passando porque o rio não tem mais nada. Ou seja, ao invés deles fazerem a manutenção da taboa, fazer a manutenção da mata ciliar e utilizar o ambiente como um parceiro, não. Eles tiraram todo o material que estava segurando o poluente. O Edson falou agora que vai pescar, é só fácil. Está faltando transparência, que essas atividades não são divulgadas para a sociedade, não é feita uma audiência pública para poder expor o que nós vamos fazer, está faltando transparência. Agora, eu queria comentar aqui, esse programa é sobre a parte da crise hídrica no Estado, não é isso? Eu tinha algumas coisas que eu acho que seria importante, que eu gostaria de comentar com você, depois você puder me dar um espaço que eu gostaria. Não, pode falar, porque assim, essa questão da crise hídrica, professor Adacto, é impressionante. A gente falou da CTR Ciclos lá, Santa Rosa, que coloca lixo em cima do manancial hídrico de água basicamente mineral. O estado do Rio de Janeiro não tem plano B para nada. A alimentação vem pela Dutra. O dia que cai um meteoro ali e destruir a Dutra, o povo carioca passa fome. A ferrovia, que tinha o trem de prata que ia para o porto lá em São Paulo, acabaram com essa ferrovia que poderia ser uma fonte de escoamento, não só para levar e para trazer, mas aí hoje estamos só na dependência da Dutra. Na questão hídrica, nós só temos basicamente o Rio Guandu. Se tiver um problema no Rio Guandu, acabou, o povo vai ficar sem água. Então, assim, a gestão não pensa em plano B. Aí a gente fala, aí vem o gestor falar saúde e segurança hídrica.
eu entendo que no Estado está longe, não existe segurança. Nós vivemos num barril de pólvora que vem explodindo, como foi essa questão da Barra da Tijuca, que explodiu essa semana. Aí, de vez em quando, é o Guandu que explode, geosmina, não sei o que, isso, aquilo, outro, e eles ficam com paliativo. Lá no Guandu, por exemplo, botaram 3 bombas lá que acabaram com a pesca. Por quê? Porque eles gelaram a água, o peixe, a tilápia, ela é hermafrodita, precisa da água quente, que não está entrando mais, fazem uma limpeza meia boca, inclusive para tirar o pó Foslock que eles jogaram lá, isso foi dito pelo Edson, e aí eles estão lavando a sujeira que eles mesmos fizeram. Ou seja, o Estado e os representantes estão sendo sempre com ações paliativas e sem um plano B. É algo impressionante. E aí é onde a gente fala de segurança hídrica. Ô, Gilvanei, para botar mais lenha na fogueira, dentro de todos esses problemas que você citou, eu ia botar mais lenha na fogueira, em geral, no Estado, porque você citou vários problemas em diferentes regiões aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas existem alguns problemas que são comuns, que muitas vezes você devia ter políticas públicas mais sustentáveis para esses problemas da crise hídrica. Primeiro ponto que eu queria abordar, crise hídrica não é só falta de água. O excesso de água também é crise hídrica. E porque o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul não foi uma crise hídrica? Claro que foi, morreu gente pra caramba, todo mundo perdeu tudo. O que aconteceu na região serrana em 2022 e em 2011 não foi uma crise hídrica? Claro que foi. Então, crise hídrica não é só falta d'água, o excesso de água também. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, isso é geral. Quando eu falo isso aqui, Giovanni, é geral para o Estado. O Estado hoje do Rio de Janeiro, ele está com problemas gravíssimos de crise hídrica, em grande parte de excesso de água. E a gente, quando fala em crise hídrica, normalmente é risco no abastecimento de água, como acontece no Guandu, porque a qualidade de água está cada vez pior do manancial, então é uma crise hídrica. Agora, como é que a natureza produz água? Não é com chuva. Não adianta ter chuva para ter água. A natureza produz água com a floresta. Se você tiver chuva e não tiver floresta, o que vai acontecer? Isso que é importante as pessoas que estão nos assistindo aqui entenderem. Não adianta chover para ter água. Se você não tem a floresta, a água bate no solo, carrega o solo, vai tudo para o rio e vai para o mar. Então você degrada o rio, assoreia, gera inundação e essa água vai se transformar em água salgada. E aí, porque a chuva não acontece o ano inteiro, você tem período chuvoso e período hidrológico. E o período de estiagem. No período de estiagem, o rio fica sem água, porque quem alimenta o rio é água subterrânea. Então, quem é que produz água doce? A natureza, a floresta, segura 80%, 90% da chuva e infiltra. Né? Graças ao humus do solo, ela infiltra. Então, é o melhor produtor de água. E aí, na época de chuva, a floresta amortiza, diminui a enchente, porque ela segura a água e infiltra, então ela reduz as enchentes, que é o escoamento superficial, só 10% a 20% que existe numa área com floresta, então ela controla a inundação na época de chuva. E alimenta o lençol freático, né? Hein? Oi? E alimenta o lençol freático, abastece... Então, quem é que alimenta o rio no período de estiagem do ano hidrológico? É a água subterrânea. Por que o rio não seca? Quem alimenta... Deu para entender? Então, primeiro aspecto, a importância da floresta é o melhor tipo de controlador de enchente de rio e o melhor tipo de produtor de água. Tá? Foi isso que Nova York, a prefeitura teve aquela sabedoria de reverter o processo de degradação e lá em Nova York, ao fazer todo o investimento de recuperação ambiental da bacia, Nova York conseguiu baixar a tarifa. Sabe por quê? Porque melhorou a qualidade da água e gastou menos no tratamento. Então, baixou a tarifa. A prefeitura investiu na recuperação do manancial fora da área de Nova York. Foi lá em Catskill, numa outra região, nas montanhas de Catskill, fora de Nova York, mas foi um investimento para garantir água para a população. Isso é que se chama política pública, em que o governante está querendo o melhor para a população e o melhor para o meio ambiente. E aí você resolveu o problema, mas certamente... Quem ganhou com isso foram os produtores de água que ganharam, eles ganhavam dinheiro todo ano, o meio ambiente foi recuperado, então houve uma valorização ambiental e deu garantia, deu sustentabilidade ao abastecimento de água, entendeu? Aí eu pergunto para você, Giovanei,
O problema da crise hídrica no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, especialmente problema de água, é devido à falta de chuva? Não. A crise hídrica ela existe? Existe. O caso do Guandu é um exemplo de crise hídrica por excesso de poluição, a qualidade está ruim, a concessionária pode não conseguir tratar, porque 90% da água do Guandu vem do Paraíba do Sul. Só que o Rio Paraíba do Sul está com a língua de fora. Então, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, que é uma geral, Claudinei? É geral para todo o estado. Problema de degradação da bacia, o aumento cada vez maior, independentemente de todos os problemas que você falou de má gestão da bacia hidrográfica, de má gestão na antropização, na ocupação do solo, etc., o desmatamento está descontrolado, as unidades de conservação estão cada vez menores. Então, o que acontece? É normal, na região do estado do Rio de Janeiro, você ter a chuva intensa. Só que essa chuva intensa está cada vez mais sendo menos retida porque não tem mais floresta. E aí nós estamos agravando as inundações, os assoreamentos do Rio, o Paraíba do Sul, que é o principal manancial do estado do Rio de Janeiro, o exutório do Paraíba do Sul, lá no Baixo Paraíba, está um caos, tudo assoreado, todo ano tem enchente com calamidade pública e há o risco real de um colapso no abastecimento de água, porque o manancial na estiagem não tem água. Então, esse problema se repete em várias áreas do estado, não só no Paraíba do Sul, Guandu, o leste da Baía de Guanabara, né? Tem o Rio Guapiaçu, Macacu, que está tendo degradação. Para resolver o problema, ao invés do governo do estado investir na recuperação do rio, estão querendo fazer transposição da Lagoa de Juturnaíba, que já é um outro sistema que já está realmente com grande dificuldade, que é o Rio São João. A parte da Costa Verde, os mananciais, há um processo de degradação, há um processo das bacias, que são áreas mais protegidas, a situação é bastante preocupante. Sobre essa questão de ocupação, foi bom o Adacto tocar nisso. Tem uns 8 anos, talvez mais, eu fui em São Gonçalo até para dar um apoio para uma promotora de justiça, ela é promotora e professora, e eu vi assim, uns absurdos ali, justamente na área de manguezal e numa área que chamam de polder, área de recarga quando a maré enche. É área que não deveria ter ocupação, pasme. O próprio CPMR, é um órgão federal, ele tem várias plantas onde ele mostra as áreas suscetíveis de inundação. A Petrobras, para pegar o material que vinha pela Bahia para o Comperj, fez uma estrada, cortou essa área e colocou uns canos pequenininhos. Estava constantemente tendo alagamento na parte de cima. E as pessoas aproveitaram, começaram a aterrar essa área, que deveria estar aberta, para fazer casa. Inclusive, tinha um camarada lá aterrando com a estrutura para fazer condomínio de casa. E a gente conseguiu barrar isso, foi caçada a licença, a secretária, estava eu, a secretária, a promotora, um representante do INEA, um rapaz até novo, claro que ele tinha que ficar, né, do fato, e foi caçado. Então, assim, é algo surpreendente como as nossas áreas de recarga, o projeto Iguaçu criou ali o polder do Outeiro, que está lá abandonado. Fizeram maior firula por conta daquilo dali, está lá abandonado. Caxias, aquelas áreas que deveria estar vazia, estão com habitações que só poluem toda aquela área. E aí ficam as pessoas tentando evitar o alagamento. Não tem como, porque se você pegar uma maré alta e a chuva na cabeceira do rio, vai se chocar e alaga. Então aquilo ali tem que ficar sem habitação. Mas parece que eles não aprendem. E aí deixam ocupar, depois aquilo se consolida e você não consegue mais resolver o problema. Então a gente vive uma péssima gestão, uma falta de política, uma politicagem, tudo disso, e a gente vê pessoas guerreiras, você, eu, promotores de justiça, tentando mudar, e a sociedade, uma parcela dela, diga de passagem, mas a força do lado de lá para produzir toda essa desgraça é muito grande. Quando a gente fala de mudança... Interesse econômico, não tem muito interesse econômico. Não. E quando a gente fala de mudança, só para eu não perder aqui uma coisa que eu pensei, que é algo que eu venho brigando também, a Constituição, eu acho que artigo 193, se eu não me engano, ela determina que o espaço de controle social tem que ser controlado e conduzido pela sociedade. Hoje, nós não temos espaço de controle e participação social, nós temos remendos, que são os comitês,
conselhos de meio ambiente, onde eles falam assim, não, mas tem que ser tripartite paritário. Isso é uma conversa para boi dormir, porque o executor da política, ele executa. Um comitê, ele é um parlamento, é onde ali se legisla o que o executor da política vai fazer com o recurso da política naquele tema. Mas aí você coloca a prefeitura, a empresa e a sociedade. A empresa jamais vai ficar contra a prefeitura, então se junta, a sociedade grita, grita e nunca ganha. E a legislação é clara. O executor da política, ele é obrigado a criar e a manter o espaço, mas controlar não. Quem controla é a sociedade. Hoje nós não vemos isso. Então é outro ponto que a sociedade precisa brigar para mudar esse cenário de controle. Hoje quem controla os comitês é o executor da política. Hoje quem controla os conselhos de meio ambiente é o executor da política. Chega no cúmulo do absurdo, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, o conselho de meio ambiente, o papel timbrado é da prefeitura, o secretário é o presidente, ou seja, só para inglês ver, eles aumentam a arrecadação de CMS ecológico, porque criou o comitê, aí cria a guarda, que é a guarda ambiental, que é para aumentar mais ainda o comitê, e eles pilotam, eles controlam, né? Quer dizer, o comitê não, o conselho, no caso do município. Então, se também não tiver uma mudança nesse cenário, como a gente vê lá fora, acho que é Portugal, por exemplo, os conselhos são controlados pela sociedade. O executor da política apresenta o projeto, é feita uma audiência pública, a sociedade se posiciona e aí eles investem. Aqui não. O gestor traz tudo pronto, mastigado e empurra de goela abaixo. Não adianta você brigar porque é ele que manda. Então é outro cenário que eu acredito, Adacto, que a sociedade precisa brigar. Mas quando a gente vai, inclusive, para dentro desses comitês, tem um monte de ongueiro profissional, junto e misturado com o executor da política, comendo um projetinho, uma beirinha para um projetinho, um negocinho aqui, um negocinho acolá, e aquela função, por exemplo, do comitê ou do conselho, está só no papel, é figuração. E uma outra coisa que a gente precisa brigar, e eu estou trazendo isso até para você, e não só para você e para os outros, eu não sei se eu já falei isso com você, eu como instituição eu preciso ter estatuto CNPJ registrado em cartório. O comitê é um fantasma. Como é que você pode ter um fantasma movimentando recurso? Isso é irregular, isso é crime. O decreto de criação é como você sair com teu filho da maternidade. A maternidade dá um papel, aquele é o decreto de nascimento. Nasceu uma criança do sexo masculino, feminino, pesando tal, papapá. E depois, o que é que o pai ou a mãe tem que fazer? Registrar a criança no cartório e botar um nome. Pergunta qual é o comitê que tem CNPJ, nenhum deles tem. Não foi feito o registro, tem um decreto de criação. Então, o decreto de criação teria que ter uma plenária desse comitê, eleger o seu corpo, pegar essa ata de eleição, registrar em cartório com seu regimento interno. Aí sim, você teria personalidade jurídica. Porque eu tentei processar o comitê Guandu. A juíza falou, vou processar quem? Cadê a personalidade? Não tem. Qual CPF que você quer que eu processe? Eu tinha que botar o CPF de todo mundo, porque não tem personalidade jurídica. Então isso é uma escamoteada, no meu entendimento, legal, ilegal, imoral, legal, mas imoral, que eles fazem justamente para eles movimentarem recursos, não atuarem como deve e não ser processado. Só que eu, através de um advogado, de 2 advogados, inclusive um amigo meu, nós estamos tentando mudar essa realidade. Agora nós estamos processando o CPF. Eu não vou falar aqui em público o que está acontecendo, mas tem um comitê aí que tem 7 pessoas que a gente está acionando na justiça. Eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Porque o que a gente percebe é o seguinte, a impunidade está imperando nesses espaços. Imperando. Nós estamos vendo o descaso desses comitês de bacia, muita politicagem. O comitê do Piabanha, se eu não me engano, tem um representante lá que foi prefeito de uma cidade que o Ministério Público acusou ele de desviar 10 milhões. Não é pouco dinheiro, não. E ele está lá. Ele está de frente, inclusive, do comitê. Então você vê a politicagem entrando dentro disso, utilizando esses espaços para promoção da política deles e o recurso do comitê para eles trabalharem toda essa politicagem. Então, assim, no meu entendimento, o cenário hídrico no estado do Rio de Janeiro só tem piorado. E se a sociedade não começar a enxergar isso, como você mesmo falou, se empenhar nessas mudanças, a tendência é piorar. E não é piorar pouco, não, é muito. Não só com enchente, né? Por falta desse desmatamento que vem ocorrendo, mas também por falta d'água ou água de péssima colapso no abastecimento de água. Ou água de péssima qualidade, como a gente viu lá o Edson tirando da torneira e eu estou vendo isso aqui. Ô, Givonei, isso tudo que você falou, a gente pode simplificar numa única frase. Está faltando política pública. Né? A gente vê esses problemas, não é a minha praia, a área política não é a minha seara é a área técnica, mas a gente vê problemas de corrupção no governo do estado do Rio ao longo de várias gestões de governadores envolvidos com milícias, com isso tudo
Obviamente, a população, muitas vezes, ela vota sem ter aquela consciência. Por isso que é muito importante, o melhor investimento é investimento em educação para melhorar a capacitação das pessoas, as pessoas votarem com consciência, as pessoas cobrarem as políticas públicas. Se a população não tem consciência disso, cada vez mais essas políticas públicas tendem a piorar. E na parte da água, existe um caminho no final do túnel para você melhorar. Você tem que buscar aquelas soluções com sustentabilidade ambiental, as políticas públicas, ou seja, buscar soluções que protejam o meio ambiente, que tenham uma viabilidade econômica, não é fazer elefante branco, como você falou, para ficar abandonado, como foi esses diques abandonados, que lá tem solução. O Rio Iguaçu tem solução. Não é a população não poder ocupar, é você investir na bacia para não deixar o rio transbordar, aumentando o reflorestamento, fazendo barramento de cheia lá no trecho superior do rio. Tem solução técnica, mas, infelizmente, as políticas públicas vão atacar a consequência do problema e não a causa. E aí não resolve. E a população é que sofre. Na época de chuva, as pessoas podem perder tudo quando não perdem a vida. Então, você tem que ter a viabilidade ecológica, a viabilidade econômica e a viabilidade social. As políticas públicas têm que ajudar a população, têm que gerar emprego, melhorar o lazer, melhorar a saúde. E isso consegue com políticas eficientes. Mas, infelizmente, a obra sustentável não dá para ter superfaturamento, não dá para você, tá certo? Não dá para você ter propina. A sustentabilidade ambiental, ela beneficia a população e o meio ambiente. E nós estamos muito longe de uma gestão com sustentabilidade ambiental no Estado. O caminho é esse, seja na gestão urbana... Oi? Sabe o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro agora, com essas concessões? Algo que eu presenciei no Projeto Iguaçu. O Projeto Iguaçu, ele veio da Bahia, da Guanabara, para Nova Iguaçu. Parou na divisa ali entre Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Quando chegou ali em Caxias, nós fazíamos parte da comissão de acompanhamento, o trator balsa, quando começou a tirar o material do meio do rio, não foi nem das margens, não, da beiradinha, não, foi do meio. Várias casas caíram. Por quê? Porque estão construindo na beira do rio, você não pode nem fazer a manutenção do rio. Não poderiam permitir, né? Permitir. Claro, é área de proteção, isso é uma APP, área de proteção permanente, tem lei, Código Florestal, mas a lei está no papel. A lei está no papel, não existe órgão ambiental para controlar, você está entendendo? E sabe o que está acontecendo agora? Ruim. Sabe o que está acontecendo agora? A pressão dos vereadores lá com o prefeito, com o governador, e eles vão fazendo vista grossa. Isso está errado, não pode acontecer. E sabe o que está acontecendo agora com essas concessões? Primeiro que passaram um abacaxi para as concessionárias, tá? A representante, a advogada das concessionárias, me passou a documentação que foram encaminhadas para eles. Documentação maquiada. Eles mostraram algo, mas a realidade é completamente diferente, tá? E aí a concessionária, quando começou a botar a mão, começou a ver, rapaz, não é isso que vocês falaram, não. Tem município aí, engraçadinho, que o gestor está querendo botar na conta da concessionária a desapropriação das casas da margem do rio. Porque a concessionária diz o seguinte, como é que eu vou limpar o rio? Como é que eu vou fazer a manutenção? Se eu dragar o rio, a casa cair, eu vou ter que indenizar aquela casa, mas não é responsabilidade minha. Claro. Aí tá uma briga. Agora você vê que loucura, rapaz. Ou seja, não vai se fazer nada. Que a concessionária não vai fazer, porque ela tem o respaldo, a prefeitura também não. Infelizmente, o assunto fica no jogo de empurra nesse exemplo, com certeza. Aí fica o jogo de empurra. Aí você vê assim, cara, não é brinquedo. E aí vai passando o tempo, e mais casa vai ocupando. E o rio vai assoreando, e as pessoas ficam correndo risco de vida. E tá horrível. O estado do Rio de Janeiro. Givanei, eu queria só dar uma mensagem de otimismo para quem está nos assistindo, né? Uma vez eu fui na Eco 92 participar de um evento, aí o cara lá estava vendo tanta tragédia no planeta, que aí o cara perguntou desesperado, será que tem alguma solução para o planeta? Será que existe? Claro que existe. Existe solução. Nós mesmos discutimos hoje aqui, eu acho que a gente tem que dar essa mensagem de otimismo, mas para isso... Tem. O Rio Nilo, rapaz, movimentar. Você quer exemplo melhor do que o Rio Nilo? O Rio Nilo, despoluído, Rio Nilo, pô. Então, solução técnica, a gente citou aqui até algumas soluções, conceitos de solução, né? Então, tanto na área de controle de inundação, na parte hídrica, quanto na área de melhoria dos mananciais, tem solução técnica que não é solução cara. Infelizmente, você não resolve crise hídrica construindo barragem, você não resolve enchente fazendo transposição de vazão. Você resolve o problema
recuperando a saúde ambiental da bacia. Você resolve ao mesmo tempo enchente e cheia. Dá para vocês entenderem que é mais barato. Eu escrevi, inclusive, um livro, ô Gilvonei, falando, o título do livro é o seguinte: a necessidade do saneamento integrado e sustentável, a necessidade de saneamento integrado e sustentável para viabilizar o saneamento, ou seja, a necessidade de um saneamento integrado e sustentável para viabilizar o combate à crise hídrica. O caso prático da bacia do Guandu e do Paraíba do Sul, o que eu quero dizer com isso? Para você resolver o problema do abastecimento de água e da drenagem, você tem que começar a usar o saneamento dos resíduos sólidos e dos esgotos, porque se você começar a aproveitar o lodo dos esgotos, transformar em composto orgânico para fazer reflorestamento, se você começar a fazer uma coleta seletiva incluindo os restos de comida dos resíduos, em vez de descartar em aterro, transformar em composto para fazer reflorestamento, você barateia o destino final, você fazer reuso de esgoto, você não joga nada no rio, e você começa a valorizar a bacia barateando o reflorestamento. Ao fazer isso, você controla a inundação e melhora a qualidade da água e regula a evasão do rio sem precisar fazer grandes obras. Agora, para fazer isso, não são obras caras, não há interesse político aqui, infelizmente, no Brasil, não é falta de investimento, não. É investimento mal feito, com obras sem sustentabilidade ambiental. Este é a luz no final do túnel. O Brasil é um país rico em recursos naturais, é um país rico em recursos hídricos, não é para a gente ter crise hídrica. Agora, você tem que adaptar as bacias às condições de chuvas intensas nas nossas regiões que você controla e, ao mesmo tempo, proteger os nossos mananciais, e não é com soluções mais caras. O caso de Nova York, para produtores de água, é um exemplo. Então, eu quero dar essa mensagem positiva, de pensamento positivo, e, obviamente, a gente ser proativo, eu, você e quem está nos assistindo. O que a gente puder fazer para tentar combater essas coisas erradas e buscar uma gestão sustentável, nós temos que fazer. Tá certo? Com certeza, professor Adacto, com certeza. Eu acho que essa é a bandeira. Eu já vi muita coisa que acreditávamos que não ia mudar e mudou, né? De repente a mudança não vai ser aquela que nós esperamos, mas são degraus a se alcançar, enfim, e sempre combatendo, porque é uma cultura que já está há muito tempo, isso não muda no estalar de dedo, isso tem que ser trabalho constante, às vezes é cansativo, muita gente desiste, não quer nem mais falar nisso. Se você Olha, eu conheço pessoas que atuavam na área de meio ambiente, se você começar a abrir a boca para falar de meio ambiente, você cria até um inimigo, ele quer até te bater, ele não quer mais ouvir nada de meio ambiente. Ele Posso falou, isso contar não uma vai nada. historinha? Posso contar uma historinha? Que eu falo sempre muito nas minhas palestras, Givonei. Não sei se já comentei com você. A gente tem que atuar, nós que trabalhamos em prol do meio ambiente, porque investir em meio ambiente não é coisa de ambientalista fanático, é investir em melhoria de qualidade de vida para o futuro. Nós temos que agir como o beija-flor. O beija-flor, quando tem incêndio na floresta, ele vai com o biquinho dele para apagar. Ele não vai apagar o incêndio da floresta, mas ele está fazendo a parte dele, ele está influenciando os outros, entendeu? E é assim que a gente tem que atuar. A atuação, por exemplo, que nós estamos tendo hoje, como as pessoas que estão nos assistindo podem ter, nós não vamos acabar com o problema ambiental, mas várias atuações que eu tenho tido, inclusive nas minhas ações de assessorar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tem tido ótimos resultados. Então, a gente, quando menos espera, você consegue mudar uma consciência ambiental, influenciar algum tomador de decisão, né? Então, lá na UERJ, que eu sou professor da UERJ, influenciar os alunos, você começar a multiplicar e tentar melhorar. A gente não pode achar que não tem solução e abandonar. Nós temos, enquanto a gente tiver energia para tentar mudar, a gente faz a nossa parte. Agora, se querem agir errado, quem está agindo errado vai assumir a sua responsabilidade, mas enquanto a gente puder ajudar, eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar, a gente tem que atuar, enquanto a gente tiver energia, para tentar dar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, porque essa degradação, eles é que vão sofrer o preço duro de não ter água, das enchentes ser cada vez maiores e a qualidade de vida deles ser pior, de com isso gerar desempregos. Então, nós temos que melhorar o planeta, melhorar o nosso meio ambiente, para dar um mundo melhor para as futuras gerações. A gente já está pegando um mundo pior do que os nossos pais e os nossos avós pegaram. Mas vamos tentar dar um mundo melhor. Então, isso depende da atuação nossa de hoje, não é isso, Givonei? Com certeza. Eu acho que é assim que tem que ser o pensamento. Bom, Adacto, já 1h14 de programa, você tem outro compromisso, eu não quero abusar da sua boa vontade. Como eu disse, foi um prazer tê-lo aqui. O Adacto Ottoni é um camarada que atua bastante e sempre com o seu posicionamento. Eu nunca vi o Adacto Ottoni ter dubiedade, ter um posicionamento assim ou taçado, não, é sempre por
por conta da legalidade. Eu, no meu caso, eu por conta dessa minha atuação e da minha contundência em certas situações, principalmente na questão política, já sou até rotulado. Ah, esse aqui é fulano, né? Esse aqui é Beltrano, ciclano. Eu aprendi uma coisa, eu não sou nem da política A, nem B, nem C, nem D. Eu sou pela lógica, eu sou pela legalidade. Independente do rótulo político. Já ajudei a construir partido de esquerda, de direita. Olha, se eu começar a contar aqui, é algo assim, sabe? E eu aprendi que não adianta sigla partidária, estatuto partidário, é tudo Ctrl-C e Ctrl-V. Depende do indivíduo que está lá na frente, que tenha boa vontade e força para fazer. Depende disso. Se a pessoa for uma pessoa séria, honesta e quiser fazer algo e deixar um legado para que ele seja lembrado positivamente, ele vai fazer. Agora, se o camarada for de má índole, né, for um covarde, uma pessoa que não presta, não adianta a sigla partidária e o estatuto. Ele vai fazer besteira. Foi assim que eu aprendi. Entendeu? Então eu acho que o caminho é esse, é continuar existindo. Você deu o exemplo aí do Beija-Flor, o meu exemplo é da vassoura. Olha, eu desde... Essa eu não conheço. O exemplo da vassoura. O exemplo da vassoura é mó barato. O pessoal fala assim, pô, meu município tá todo sujo. Bastaria que todo mundo pegasse a vassoura e varresse a frente da sua casa 10 minutinhos e limpava o município assim, ó, em 10 minutos. E o exemplo da vassoura, eu sigo desde criança até hoje. Eu acordo todo dia, cedo, 6, 6:30 da manhã, eu varro a frente da minha casa. Aí eu comecei a varrer, né? Antes eu morava de aluguel, agora eu tô na casa que não é mais de aluguel. Eu comecei a varrer. Aí então você vê que teus vizinhos ficam te olhando meio de beira de ouro, como que se aquilo ali fosse a responsabilidade da prefeitura, e não é. Você simplesmente, como cidadão, repassa essa responsabilidade para a prefeitura, que vai superfaturar e por aí vai e não vai limpar como deve. Então eu aprendi que eu tenho que fazer. Então a frente da minha casa fica sempre limpinha, varridinha. Depois de um ano varrendo na frente da minha casa, eu comecei a notar que na rua onde eu moro, várias pessoas também começaram a varrer. Então, o melhor, claro. Então, atuação de beija-flor, atuação de beija-flor, Giovanni. Então, o exemplo, ele tem que ser bem dado. Quando você dá um exemplo que as outras pessoas começam a te olhar, ele começa a ter raiva de você no primeiro momento, depois ele começa a ter inveja, depois ele começa a ter raiva dele, porque ele pensa assim, pô, a frente da casa daquele cara tá varridinha, a minha tá suja pra caramba. Aí ele vai lá, pega uma vassoura e varrer também. É isso aí. Aprendi com você, muito bom exemplo, é isso aí. É impressionante isso. E as pessoas não aprendem. Eu tive em Maringá, no Paraná, e lá a cidade saiu do papel. E lá não tem essa vassoura de piaçava que a gente tem aqui, não. Lá é aquela vassoura de bruxa, né? Aqueles matos e tal. E é impressionante. Você chega em Maringá, pelo menos quando eu estive lá, 6 horas da manhã, o comércio está abrindo e todo mundo varrendo na frente das lojas, das casas, deixa tudo limpinho. É algo assim, que bacana, rapaz. É você se apropriar daquilo que é seu. E o cidadão perdeu aquilo que é seu. Eu, quando eu era moleque... A educação, né? A educação, né? Da população, a consciência ambiental. Eu, quando eu era moleque, a gente, quando estudava, eu fazia horta na minha escola, tínhamos ciência, eu acho que nem existia biologia, acho que era ciência, enfim. E a gente fazia horta e o tomate e alface ia para merenda. Quando tinha festa junina, a gente disputava. E aí pai e mãe se juntavam, fazia aquele caldeirão de salsichão na rua. Era algo bacana. A gente perdeu isso, então tá faltando à sociedade ter o interesse. Eu costumo dizer o seguinte, o santuário é onde eu moro. Onde eu moro tá eu, minha esposa, minha filha, meu filho, minha mãe, enfim. Esse é o meu santuário, eu tenho que cuidar dele. Agora, a partir do momento que você larga o teu santuário, outras pessoas vão ocupar. E outras pessoas não vão ter aquilo como santuário, porque elas são visitas, são penetras, elas vão ali para destruir, para depredar e para quebrar. Eu acho que está faltando essa apropriação do cidadão em relação ao ambiente em que ele vive. Tratar o ambiente. A gente vê muito isso em filme. Você vai para Estados americanos, você nem muro tem. As ruas são limpinhas. Você, às vezes, chega dentro da casa do indivíduo, é uma lixeira só, mas na rua ele não suja. Por quê? O ambiente dele, ele faz o que ele quiser. Agora, o ambiente público é de todo mundo. Então, eu não posso sujar, porque o ambiente não é só meu. É meu, é do Adacta, é de todo mundo, eu tenho que respeitar. Agora, na minha casa, desde que eu não incomode meu vizinho, eu posso deixar ela bagunçada a hora que eu quiser. Só que o cidadão brasileiro não aprendeu isso. Ele acha que a casa dele tem que estar arrumada e a rua tem que estar bagunçada, que a prefeitura tem que arrumar. E a nossa cultura, ela foi implantada, Adacto, no meu entendimento, tão atrasada que até as casas que estão na beira do rio, eles botam o fundo da casa para o rio, que é para jogar o esgoto dentro. Exatamente. Mas, Givonei, um outro aspecto que eu acho que é importante realçar aqui nesse final do seu programa, que eu vou falar porque eu falo realmente o que eu penso, né?
eu acho que a parte política, para você mudar essa política, também tem que mexer com o nosso voto. Quando a gente for votar, tem que votar com Claro, consciência. Você não vai votar no cara porque o cara fala bonito, ou porque o cara tem uma voz bonita, ou porque o cara é ou bonito, prometeu um ou monte de porque coisa. o que eu vou ganhar? Vou votar, o que eu vou ganhar? Não, você tem que votar quando as pessoas forem votar, para você mudar essa política que não é a melhor, não é a política sustentável, isso que a gente discutiu hoje, é você procurar verificar o passado do candidato, quais são as propostas que ele tem, é o voto consciente. É assim, a gente só vai mudar isso quando nós elegermos políticos comprometidos com a causa ambiental, com a causa da sustentabilidade, porque isso tudo que a gente discutiu hoje, a gente pode transformar em realidade, isso é possível. E o cidadão pode mudar isso, o voto tem poder enorme. Mesmo que você não vá mudar numa primeira eleição, mas você já mudando o voto, a consciência, e isso tudo é um conjunto, né? Que aí entra com a parte da educação ambiental, da consciência, isso tudo que a gente está discutindo está tudo interligado. E eu acho que eu queria comentar essa parte do voto, que ele é fundamental para a gente mudar isso, a gente votar com consciência para termos os melhores políticos. Com certeza, esse é o caminho. Mudar aquele que vai conduzir a política e vai colocar em prática a execução da política. Exatamente. Bom, Adacto, mais uma vez te agradeço ter participado desse nosso programa. Espero que as pessoas assistam, reflitam, repensem todas as suas ações. Para cada ação nós temos uma reação, né? Igual ao contrário, enfim, justamente na questão do voto e tudo que a gente faz. Eu acho que o cidadão ele tem que pensar muito. Outro dia eu estava na rua conversando com uma pessoa, né? E eu falei o seguinte: eu perdi a conta de quantas árvores eu já plantei na minha vida, e sem contar as sementes da época que eu fazia manifestação, protestos, né? Teve uma vez que nós distribuímos mais de 1.000 saquinhos de sementes de árvores, né? E eu costumo dizer o seguinte: você plantou quantas árvores na sua vida? Quem produz oxigênio é a árvore. E o oxigênio é só para respirar? Não. Sem oxigênio você não faz o seu alimento, porque sem oxigênio não tem fogo. Sem oxigênio você não consegue andar com o seu carro, porque o carro, para ter combustão e explosão, tem que ter oxigênio. Sem oxigênio você não produz vidro, você não produz plástico, você não produz ferro, porque você precisa de oxigênio para tudo isso. Só que quem produz oxigênio é a árvore. Quantas árvores você plantou? Você acha que tem direito de respirar oxigênio se você não produziu aquilo que dá a vida a você, o que você vai precisar? Imagina se tivesse uma fórmula de quem não plantou a árvore e não fosse respirar e morresse sem oxigênio. Olha, eu vou te falar, ia ser a extinção de quase 70%, 80% da humanidade. Algo a ser refletido. Mais uma vez, Adacto, estou à disposição. Obrigado. Prazer. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui também. Um Eu abraço. te agradeço. Saudações socioambientais e até o próximo programa.